A sessão de hoje é então sobre a identificação de petinhas, que são um grupo de aves bastante parecidas entre si. Não são muitas espécies as que ocorrem por cá, mas são bastante parecidas e, por isso, são dos grupos que mais vezes suscitam dúvidas de identificação aos observadores. Como são poucas espécies, eu vou falar não apenas dos aspectos de identificação, mas vou falar também um pouco da distribuição, porque isto é um aspecto extremamente útil para nos ajudar a chegar a uma boa identificação. Então, vamos começar por entender o que são as petinhas. As petinhas são aves passeriformes, portanto, são pássaros, pertencem à ordem dos passeriformes e à família Motacilidae. Esta família Motacilidae é a que reúne as motacilas, portanto, as alvéolas, o que significa que as petinhas e as alvéolas estão todas na mesma família, que é a família Motacilidae. E estas aves caracterizam-se essencialmente pelo seguinte: são aves relativamente pequenas, variam um pouco com as espécies, mas grosso modo eu diria que são do tamanho de pardais. São aves insetívoras, portanto alimentam-se principalmente de insetos, e, como é próprio das aves insetívoras, têm um bico longo e fino. Isto é um aspecto sempre útil para nós, às vezes, excluirmos determinadas aves, é olharmos para a forma do bico. As aves granívoras, que é o caso dos pardais e dos tempelhões, têm um bico mais grosso, que é para quebrar os grãos. As insetívoras têm um bico longo e fino. Isto é uma característica sempre útil e é uma característica comum a todas as petinhas terem o bico longo e fino. Depois, não há dimorfismo sexual, ou seja, o macho e a fêmea são idênticos na plumagem, não há diferenças visíveis, e em termos de habitat, ele varia um bocado com as espécies, mas de uma forma geral, as petinhas são espécies de habitats abertos, portanto, zonas com poucas ou nenhumas árvores. Isto pode significar terrenos agrícolas, terrenos incultos, sistemas dunares, zonas de matos pouco densos, até em altitude, portanto, predominantemente terrenos abertos. Há algumas espécies que podem frequentar meios mais florestados, mas predominantemente abertos. E, fora da época dos ninhos, algumas espécies são gregárias. Gregárias significa que podem formar pequenos bandos. Não são bandos tão densos como acontece com outras espécies, mas podem formar pequenos grupos que depois se movem em conjunto para alimentar, mas fora da época dos ninhos. Isto acontece com muitos passeriformes que são territoriais na época dos ninhos, portanto não são coloniais, cada casal tem o seu território, mas depois fora da época dos ninhos juntam-se em bandos. Antes de passarmos ao detalhe das espécies, vou falar um pouco sobre esta família, a família Motacilidae, que é a família que inclui as petinhas. Como eu disse, esta família reúne não só as petinhas, mas também as alvéolas. E então, nesta família, nós encontramos 7 géneros diferentes e 67 espécies, é o total. E destas 67, nós temos 54 petinhas e 3 alvéolas. Portanto, embora as petinhas e as alvéolas estejam todas nesta família, a diversidade de petinhas é muitíssimo maior. As alvéolas são 13 a nível mundial, das quais em Portugal temos 3 regulares e depois 2 acidentais, mas as petinhas, como podem ver, são muitíssimo mais. Esta família distribui-se por todos os continentes, exceto a Antártida, sendo que a região afrotropical é aquela que tem maior diversidade de espécies, tem 30 das 67. A região afrotropical é uma região biogeográfica que inclui a África a sul do Saara, portanto inclui o continente africano, exceto a parte do Magreb, aquela faixa do norte da África que vai desde Marrocos até o Egito. Portanto, a sul do Saara encontramos 30 das 67 espécies, ou seja, quase metade do total mundial, o que significa que a África é o continente com maior diversidade de petinhas e alvéolas. Mas, como já vão ver a seguir, elas têm uma distribuição muito alargada. Na Europa, temos 9 espécies nidificantes desta família, das quais 3 alvéolas e 6 petinhas. E depois ainda temos mais algumas espécies que são acidentais, ou seja, aparecem na Europa como divagantes, mas não com populações nidificantes regulares. Mostro também aqui um mapa com a distribuição global desta família. Este mapa foi tirado aqui do site Birds of the World. Vemos aqui manchas coloridas, temos uma mancha mais cor de salmão que corresponde à região em que esta família só está representada na primavera e no verão, ou seja, na época dos ninhos. A que está a violeta
o roxo é as regiões em que ocorrem durante todo o ano, e onde está azul claro é as zonas de invernada. Então podemos ver que, primeiro, como eu disse, está presente por todo o mundo, exceto a Antártida, e depois vemos que as zonas que estão aqui com este tom rosado correspondem, grosso modo, às latitudes temperadas. Portanto, no Canadá, no Alasca, numa parte da América do Norte e depois no norte da Europa, nomeadamente Escandinávia, Islândia, também aqui no leste e na maior parte da Ásia, portanto, exceto no sul, mas, portanto, Rússia, Mongólia, norte da China, Cazaquistão, só estão presentes no verão. O que é que isto significa? Significa que estas populações que nidificam aqui são migradoras, vão para sul. O que é compreensível, porque sendo aves insetívoras, isto são zonas temperadas com climas relativamente frios no inverno e, portanto, são bichos que têm que migrar para sul, porque no inverno não têm condições de sobrevivência. Em latitudes mais a sul, como por exemplo aqui na Europa Ocidental e do Sul, mais na bacia do Mediterrâneo, e depois nas regiões tropicais, aí não há esse problema de escassez de alimento durante o inverno e muitas espécies são residentes, ocorrem durante todo o ano. Portanto, é nas latitudes mais elevadas que esta família só está presente durante o verão, e aí há populações migradoras que depois invernam mais a sul, por exemplo aqui no México, na América Central, também aqui em certas zonas da África e da Península Arábica, onde não nidificam, e depois então na América do Sul, na região afrotropical que eu estava a falar há pouco, que é esta região. Aqui há, durante todo o ano, há uma grande diversidade de espécies. Depois temos também Madagascar, subcontinente indiano, Indochina, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Há uma série de espécies distribuídas por aqui. Portanto, isto é um panorama da distribuição mundial desta família. O aspecto a reter, e isto é relevante para aquilo que se passa em Portugal, é que aqui as populações que nidificam nestas latitudes mais elevadas, grosso modo assim acima dos, eu diria, dos 50 graus de latitude, talvez um pouco menos aqui na Ásia, são populações migradoras. Ora bem, e então vamos falar um pouco da situação em Portugal, e eu agora já não vou falar das alvéolas, vou falar apenas das petinhas. Em Portugal, ocorrem regularmente significa que aparecem todos os anos 6 espécies de petinhas. Temos a petinha dos pratos, que é com o nome científico Antus pratensis. As petinhas que ocorrem em Portugal são todas deste género Antus. Há outros géneros de petinhas noutros continentes, mas não estão representados em Portugal. As nossas são todas Antus. Temos então a petinha dos pratos, que é Antus pratensis, a petinha das aves, que é Antus trivialis, a petinha dos campos, que é Antus campestris, isto é o nome científico sempre, a petinha ribeirinha, que é Antus spinoleta, a petinha de Richard, que é Antus richardi, e finalmente o corre-caminhos, que é Antus bertelotti. Esta espécie ocorre apenas na Madeira, não ocorre no continente, vou falar dela no final. Para além destas, há mais 3 espécies que são raridades, que é a petinha marítima, que é Antus petrosus, a petinha de garganta ruiva, que é Antus cervinus, e a petinha de bolite, que é a Antus godlewski. Sendo que quer a petrosus, quer a cervinus, em anos recentes têm aparecido anualmente em números reduzidos. Portanto, até pode ser que no futuro deixem de ser consideradas raridades. Aliás, a petinha de Richard, até há, penso que uns 15 anos atrás, 15 ou 20, era considerada raridade em Portugal, depois começou a ser vista regularmente, deixou de ter esse estatuto, atualmente é uma invernante rara. Estas 3 são raridades, mas como eu disse, quer a petrosus, quer a cervinus, poderão vir a deixar de ser no futuro. A godlewski não, é extremamente rara, penso que tem uns 3 ou 4 registros em Portugal. Mas, de qualquer forma, eu não vou desenvolver muito mais sobre estas espécies que têm o estatuto de raridades. Portanto, em termos de identificação, vamos falar apenas destas 6 que aqui estão. Então, vamos começar por esta, que é a petinha mais comum que nós podemos ver em Portugal, que é a petinha dos prados. A petinha dos prados é uma ave bastante abundante e que tem um bocado este aspecto. Assim, esta plumagem é castanhada e às vezes até com tonalidades um pouco esverdeadas por cima, depende sempre também da iluminação, por exemplo, nas fotografias às vezes varia, mas é castanho esverdeado. E reparem, cá está o bico fino, próprio das insetívoras, que se vê aqui, e também se vê na foto de baixo. Depois, outro aspecto, o peito sempre fortemente riscado. Reparem nestas riscas que se estendem pelo peito e que depois descem pelos flancos, até aqui abaixo. Também aqui na ave de baixo vemos muito bem o peito riscado. Riscas na coroa, igualmente, e no dorso.
E depois, outra característica, e muito importante esta característica para nós identificarmos petinhas, que são as patas rosadas. A cor das patas, como já vão ver adiante, é útil para distinguir algumas espécies. Portanto, sempre que virmos uma petinha, olhar para as riscas do peito e olhar para a cor das patas são sempre dois critérios importantes a terem atenção. E neste caso, então, tem as patas rosadas. E depois ainda há aqui um outro aspecto. Reparem aqui na garra posterior muito longa. Vê-se sempre muito bem em fotografias, porque estas petinhas, embora andem no chão, pousam muitas vezes em fios, em vedações, em postes, em pequenos ramos, e quando estão assim pousadas, é frequente estar assim à mostra esta garra posterior muito longa, que é uma característica também útil para identificar a petinha dos pratos. Portanto, vou recapitular aqui os aspectos principais. É uma espécie muito comum e tem a plumagem castanha esverdeada. Aqui nestas fotos talvez não serão aquelas em que mostra mais estas tonalidades esverdeadas, mas anda entre o castanho e o esverdeado. Riscas no peito, portanto o peito fortemente riscado. As patas claras, assim com um tom normalmente rosado ou alaranjado, depende da iluminação. E a unha posterior longa, isto só não é visível quando está no chão, mas é visível quando está assim pousada num sítio alto. Esta espécie é invernante. Isto significa que é uma espécie que não nidifica no nosso país e que aparece por cá no outono e no inverno. Vem cá passar o inverno. E eu, como são poucas espécies, vou fazer uma coisa que às vezes não consigo fazer quando são muitas espécies para apresentar. Vou mostrar aqui os mapas de distribuição. E estes mapas já vou mostrar a seguir, só aqui assinalar com as setas. Então, o peito fortemente riscado, como podem ver, e aqui a garra posterior longa, está aqui assinalada com esta oval amarela. Dizia eu então que os mapas de distribuição, nós conhecermos a distribuição das espécies, mesmo além fronteiras, é muito útil para nós entendermos melhor as épocas do ano em que as espécies ocorrem. Porque às vezes as pessoas sabem que é invernante, mas não percebem muito bem, por desconhecimento, de onde é que os bichos vêm e o que é que eles vêm cá fazer. Então nós compreendermos onde é que elas passam o resto do ano é uma boa forma de nós conseguirmos encaixar esta informação. Então estes mapas, este e os que se vão seguir com estas cores, são tirados do site da BirdLife. E nós podemos ver aqui o mapa pintado com várias cores, sendo que temos amarelo, a zona que no mapa anterior, que era do Birds of the World, aparecia em salmão, mas nestes mapas aparece em amarelo, é a zona de reprodução, em que a espécie só está presente na primavera e no verão. Cá está, em latitudes elevadas, que é o caso aqui da Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, alguns países do leste, elas só estão presentes na primavera e no verão, porque vão lá ao norte alimentar-se de insetos, mas depois no inverno aquilo congela tudo, não há insetos, elas têm que fugir para sul. E então aqui a Península Ibérica está tudo a azul, diz Native Non-Breeding, que aparece como invernante. Então elas nidificam no norte da Europa, e invernam na Península Ibérica, também aqui no norte da África, noutros países da bacia do Mediterrâneo. A zona que está a verde, que inclui as Ilhas Britânicas e uma parte da França, Alemanha, Benelux, são as zonas onde ocorre todo o ano. Portanto, aqui elas conseguem sobreviver durante o inverno e estas populações não têm necessidade de abandonar completamente estes territórios. Portanto, uma espécie que tem este padrão migrador chama-se migrador parcial. Isto significa que as populações mais a norte são migradoras, as populações que estão mais a sul não precisam de migrar e, portanto, há umas que são migradoras, há outras que não são. Por isso, caracteriza-se como migrador parcial. Aqui estas zonas estão a verde claro, são as zonas onde só ocorre de passagem, que é o caso aqui da Roménia, Eslováquia, parte da Ucrânia, portanto, é a zona de trânsito entre as zonas de reprodução e as zonas de invernada. Em Portugal, como podem ver, é só a zona de invernada. Uma curiosidade sobre esta espécie, nidifica na Islândia, é um dos pouquíssimos passeriformes que nidifica na Islândia e até na Groenlândia. Portanto, elas atravessam aqui o Atlântico Norte para ir nidificar à Islândia e à Groenlândia. E, portanto, provavelmente serão indivíduos que vêm daqui da Groenlândia, da Islândia e do norte da Europa, que vêm, então, até Portugal passar o inverno. Elas chegam tipicamente no final de setembro, início de outubro, e estão por cá até ao final de março, início de abril. E nesta altura do ano podem ver-se um pouco por todo o lado. Portanto, eu gosto muito de olhar para os mapas de distribuição, porque isto ajuda realmente a entender porque é que estes bichos só aparecem no inverno e de onde é que eles vêm. Portanto, o que é que eles vêm cá fazer e para onde é que eles depois se vão embora. Eu vou depois também mostrar mapas semelhantes para as restantes espécies. Agora, passamos para a segunda espécie, que é uma espécie muito parecida, que é a petinha das árvores. A petinha das árvores, que tem o nome científico Anthostриalis.
petinha das árvores é muito parecida com a petinha dos prados e é um dos casos que pode dar confusões de identificação, porque ela tem também o aspecto acastanhado e também tem o peito riscado. Portanto, e também tem as patas rosadas. Portanto, são as características comuns entre a petinha das árvores e a petinha dos prados. Mas há aspectos que nos ajudam a distinguir, e é esses que eu vou referir aqui a seguir. Primeiro, e por acaso na petinha dos prados não tinha aqui uma foto que se visse bem o dorso, mas aqui vê-se, o dorso é de um tom castanho amarelado, nunca tem nuances esverdeadas como acontece na petinha dos prados. Segundo, o bico é ligeiramente mais robusto que o da petinha dos prados. O da petinha dos prados é mais fino, quase parece uma agulha. Este, embora seja um bico fino, é ligeiramente mais espesso. Terceiro, a garra posterior não é tão longa, embora esta foto não será aquela em que se vê melhor, mas quando a garra está à vista não é tão longa como a da petinha dos prados, que é sempre assim uma coisa arqueada. Quarto, isto é uma característica que eu considero muito útil. O peito não é branco, é amarelo. Parece, embora seja riscado, reparem que ele tem, é como se tivesse tingido de amarelo torrado, assim no fundo, e depois tem os riscos por cima. Nunca é branco. Embora as petinhas dos prados na primavera às vezes possam adquirir ligeiramente amarelo, mas na petinha das árvores quase sempre é evidente esta tonalidade. Esta tonalidade amarela, ao passo que na petinha dos prados é branco puro, com os riscos pretos visíveis. Portanto, embora elas sejam muito semelhantes, há estes aspectos. Vou recapitular aqui. Plumagem acastanhada, a pender para o amarelado, em vez de ser para o esverdeado, riscas no peito que tem esta nuance amarelada, patas rosadas, tal como a petinha dos prados, e a unha posterior mais curta que a petinha dos prados. É claro que quando estamos a falar assim de espécies muito parecidas, como é o caso da petinha dos prados e da petinha das árvores, é sempre boa ideia olhar para mais do que um aspecto. E eu, quando vejo uma petinha, que acho que é uma petinha das árvores, tento logo verificar o bico, a cor do peito, a cor geral da ave, a garra, se conseguir ver, e depois por cima disto também as vocalizações. Eu hoje não vou falar muito de vocalizações, mas as vocalizações e ainda a época do ano, que eu também já vou falar. Portanto, tentar juntar vários critérios nestas espécies muito semelhantes dá mais confiança na identificação do que olharmos apenas para a forma do bico, por exemplo, olharmos apenas para a cor geral, porque às vezes a iluminação pode prejudicar. Portanto, estes são os aspectos principais. Ora, ao contrário da petinha dos prados, que é invernante, esta espécie não aparece cá no inverno, elas invernam em África, elas são sobretudo migradoras de passagem, e eu já vou mostrar no mapa, já vão perceber melhor porque é migrador de passagem, e é também estival nidificante, embora com uma área de distribuição muito reduzida no nosso país. Portanto, ela tem estes dois estatutos, estival nidificante e migradora de passagem. Temos então aqui esta mancha que eu estava a referir, do peito, assim, riscado, mas com o fundo tingido de amarelo, e não branco, e reparem mais uma vez também as patas rosadas. Isto é então a petinha das árvores. Temos aqui o mapa, este mapa é bastante diferente. Então, esta petinha distribui-se por toda a Europa, praticamente, como nidificante, exceto na bacia do Mediterrâneo, onde não nidifica, mas a zona de invernada agora não está na Península Ibérica, está na África subsaariana, na região afrotropical, numa faixa que vai aqui desde o Senegal até à Etiópia. Toda esta zona que está a verde claro é a zona onde aparece apenas em passagem migratória. E então vejamos o que se passa aqui na Península Ibérica. Ela nidifica, mas só no norte, numa zona que vai aqui desde a Galiza até aos Pirineus e que depois apanha aqui certas zonas da meseta e em Portugal apanha o extremo norte. Grosso modo, isto corresponde àquilo que nós chamamos as terras altas. Esta espécie não nidifica nas zonas baixas, não nidifica nas zonas secas, mas em Portugal elas são relativamente frequentes como nidificantes em zonas de altitude. Estamos a falar principalmente da Serra do Gerês, da Serra da Peneda, da Serra do Larouco, portanto aquela zona, serras do Noroeste, depois entre os montes, a Serra do Montezinho, Serra do Alvão, e depois às vezes na Serra da Estrela. Grosso modo, assim, nas zonas acima dos, direi, 900 mil metros. E quando nós vamos a estas zonas em junho, normalmente será o melhor mês para as ver, final de maio, junho, até é muito engraçado ver estas petinhas a cantar e a fazer a parada no pecial, porque elas depois cantam em voo e levam-se do ar, e depois fazem uma descida, que eu até acho bastante espetacular, que é a chamada descida em paraquedas, que levantam assim as asas e vêm assim a descer, até aterrar novamente na área. Portanto,
um dia que tenham a oportunidade de passar nestas serras do norte, em zonas florestadas. Por exemplo, para quem conhece o Parque Nacional da Peneda Gerês, será na zona de Castro Laboreiro ou de Lamas de Moura, e depois também na zona de Pitões das Júnias. Na Serra da Estrela será, por exemplo, nas Penhas Douradas. Portanto, zonas com alguns bosques, e então em junho estão lá as petinhas das árvores a cantar e a fazer a parada nupcial. Mas isto são os locais onde elas nidificam, são só nas terras altas. No resto do território, que está a verde claro, elas aparecem apenas em passagem migratória. Quando vêm do resto da Europa, reparem que o resto da Europa está pintado a amarelo, e elas vão nidificar, estão lá a nidificar na primavera, e depois em agosto e setembro vêm por aí abaixo, e é sobretudo no mês de setembro que nós podemos apanhar muitas pequenas aves a passar em Portugal. Porquê? Porque elas estão a fazer a viagem desde a Europa até às regiões de invernada. O período ocorre mais ou menos assim, grosso modo, desde meio de agosto até meio de outubro. Mas em setembro é que são mais fáceis de ver, e aí aparecem nas terras baixas, aparecem em qualquer sítio. Depois, na migração primaveril também aparecem, mas em menor número, quando estão a ir de sul para norte. Passam por aqui, às vezes a partir de meados de março até meados de abril, sobretudo se tiverem eventos de leste, por exemplo, aparecem aqui no Algarve e não só, aparecem petinhas das árvores em migração. E aí até as reconhecemos pelo chamamento que fazem e pelas características que eu já referi. Portanto, a petinha das árvores, tirando nas terras altas, onde é estival nidificante, aparece sobretudo em passagem migratória. Passamos à terceira espécie, que é a petinha dos campos. A petinha dos campos é esta ave que nós vemos aqui, e esta ave é bastante diferente das anteriores, por vários aspectos. Em primeiro lugar, a cauda muito longa. Tem uma cauda tão longa que ela, em termos de silhueta, faz lembrar uma alvéola. Só que é uma alvéola que, em vez de ser branca ou preto ou amarelo vivo, é assim uma alvéola de tom bege acastanhado. Estas duas aves parecem um bocadinho diferentes, porque também muitas vezes têm a ver com as fotografias ou com as condições de iluminação das fotos, mas grosso modo é uma ave que tem assim um tom acastanhado por cima, ou acastanhado acinzentado, e por baixo é branco ou bege. Mas reparem bem na cauda longa, que lhe dá a estar muito elegante, e em termos de silhueta, se nós só víssemos a silhueta desta ave, sem ver as cores, passava perfeitamente por alvéola. Portanto, isto é a primeira característica. Depois, patas rosadas, novamente, e uma característica extremamente relevante, que é o peito praticamente sem riscas. Tem aqui umas riscas muito, muito ténues aqui do lado, mas o peito é praticamente liso, e esta é a principal característica que distingue a petinha dos campos das espécies anteriores. O juvenil, como vemos aqui em baixo, tem um bocadinho mais de riscas, mas são riscas muito fininhas e que não descem até aos flancos. E de qualquer forma temos sempre a cauda muito longa. Esta é então a principal característica. Portanto, distingue-se das outras petinhas pela cauda longa e por não ter o peito fortemente riscado. Distingue-se das alvéolas pela coloração, porque as outras alvéolas não são castanhas. Normalmente são brancas, cinzentas, e em algumas espécies têm amarelo vivo por baixo. Depois há aqui um outro pormenor, que é aqui esta risquinha entre o olho e o bico, que se chama a lista loural escura. Esta característica é importante para distinguir da petinha de Richard, que eu vou falar mais à frente. Vê-se aqui na ave de cima e também na ave de baixo, portanto, esta manchinha escura entre o olho e o bico. Portanto, cauda longa, como uma alvéola em termos de silhueta, não tem riscas no peito, o adulto tem só assim estas pintinhas, o juvenil tem umas riscas fininhas e as patas rosadas. Esta espécie, tal como a anterior, tem este duplo estatuto, é estival nidificante e migradora de passagem. E então, como eu referi também, a lista loural escura aqui na petinha dos campos. Portanto, cauda longa, está aqui assinalada pela seta, uma cauda bastante mais longa que qualquer outra petinha das duas anteriores, e o peito praticamente isento de riscas. Isto nos adultos, que são visíveis na primavera, e depois os juvenis a partir do final do verão, com riscas muito ténues, muito ligeiras. E finalmente aqui também está assinalado pela seta, então, a lista loural escura, que é um aspecto relevante. Vamos ver o mapa. Esta espécie tem este mapa um bocado diferente. Tem algumas semelhanças com o da petinha das árvores, no sentido em que invernam aqui na África subsaariana, sobretudo nesta faixa que está um bocadinho a norte, que é uma zona que se chama o Sahel, portanto, que fica aqui na transição entre a zona de floresta tropical e a zona do deserto. Invernam sobretudo aqui nesta zona do Sahel e da Etiópia e depois na Península Arábica, portanto, em zonas um bocadinho mais áridas do que a petinha das árvores. Nidifica na Europa, mas tem uma distribuição muito mais descontínua. Esta espécie, a nível europeu, é muito menos abundante que
que a petinha das árvores, e, por exemplo, aqui em grande parte de França e da Alemanha elas ocorrem só em passagem, que é mais uma vez o tom verde claro, e depois tem aqui uma distribuição pela Europa fora, mas como podem ver, assim, muito cheia de descontinuidades. Em Portugal, elas também ocorrem desde o norte até ao sul, mas a distribuição é descontínua e as características são diferentes no norte e no sul. No norte, isto é uma espécie das terras altas. Ocorrem essencialmente acima dos, eu diria, também 900 metros, 800, depende das serras, mas em zonas mais descobertas que a petinha das árvores. Isto não é uma espécie arborícola. Ocorre em zonas descobertas com matos raulos ou com erva, ou com rochedos apenas. É muito frequente na Serra da Estrela, por exemplo, e noutras serras do norte do país, mas no planalto superior da Serra da Estrela é frequente e ocorre na maioria das outras serras. E depois, a sul do Rio Tejo, completamente diferente, ocorre em planície, ocorre em algumas zonas de planície, quer no Ribatejo, quer no Alentejo, e depois na faixa do sudoeste, entre Sines e o Cabo de São Vicente, também ocorre ali em alguns planaltos costeiros, mas depois não ocorre no interior do Algarve. E mesmo no interior alentejano ocorre de forma descontínua e, de uma forma geral, as densidades a sul do Tejo são muito mais baixas do que a norte. Portanto, elas são mais frequentes em montanha do que em planície. Mas tem assim um habitat misto em Portugal. E a distribuição é descontínua. Por isso é que isto depois está uma mistura de amarelo e de verde. E então, no resto do país, então aparecem em migração, durante a migração, quer na primavera, quer no outono. Portanto, esta espécie tem assim um estatuto misto no nosso país, em que há uma mistura de indivíduos nidificantes e indivíduos de passagem. Mas, grosso modo, aparece entre março e outubro, aproximadamente. Porque nós apanhamos os nossos indivíduos nidificantes e depois apanhamos também indivíduos de passagem vindos, provavelmente de França, Espanha e, quiçá, de outros países europeus. Eu não sei muito bem para onde é que estes bichos migram, mas passam no nosso país em migração. Então, Antes campestris é o nome científico desta petinha. Por fim, temos aqui a petinha ribeirinha. Petinha ribeirinha, também chamada petinha aquática, com o nome científico Antes spinoleta. A petinha ribeirinha é uma espécie invernante também, e que nos visita então nesta altura do ano, e que se distingue das anteriores por ter uma plumagem mais escura. Podemos ver aqui um castanho mais escuro. Para já vamos só olhar para a foto de cima. Um castanho mais escuro por cima, com riscas muito suaves no dorso, não é um padrão tão fortemente riscado como as espécies anteriores. E depois notem aqui esta lista supraciliar clara por cima do olho. Normalmente isto é bastante visível nesta espécie. É uma lista branca ou branco sujo. Cá está o bico fino dos insetívoros. A cauda não é tão longa como a petinha dos campos, portanto é uma cauda equivalente à petinha dos prados. O peito é riscado, com riscas castanhas, normalmente assim um bocadinho mal definidas, portanto menos bem definidas do que, por exemplo, na petinha dos prados. E, por fim, o aspecto mais relevante na identificação desta espécie é que esta espécie não tem as patas rosadas, tem as patas escuras. Os escuros aqui pode ser um vermelho muito escuro, ou um castanho, ou quase preto, depende às vezes onde é que a ave andou e também pode haver variação individual, mas as patas escuras são a imagem de marca da petinha ribeirinha, e a única outra espécie que tem patas escuras é a petinha marítima, mas essa é uma raridade, portanto para já não estamos aqui a considerar. Para distinguir das espécies anteriores é então o tom das patas, mas nem sempre é fácil ver o tom das patas, porque elas andam ali enfiadas dentro d'água, e então olhamos para a plumagem, que é castanha escura, e depois então a lista supraciliar clara. Isto é o aspecto da petinha ribeirinha ao longo do inverno. Elas depois vão-se embora, mas alguns indivíduos que ficam cá até ao final de março, início de abril, começam logo a fazer a muda para a plumagem nupcial. É que esta petinha, ao contrário das anteriores, tem uma plumagem nupcial completamente diferente, que é a que está aqui na foto de baixo. Eu creio que foi tirada no final de março. E então, quando elas mudam para a plumagem nupcial, ficam com um tom rosado por baixo, um rosado, assim, uma mistura entre rosa e alaranjado, sem quaisquer riscas, fica com o peito liso, como se fosse a petinha dos campos. Por cima também é praticamente lisa, e a cabeça é cinzenta com esta lista supraciliar enorme, como podem ver aqui. Esta plumagem não é muito frequente em Portugal, porque às vezes elas vão-se embora antes de mudar, mas ocasionalmente encontramos bichos ou em muda, portanto que estão assim com uma plumagem intermédia entre a de cima e a de baixo, ou já com a plumagem completamente mudada. Só se vê esta plumagem mesmo no final da época da ocorrência, portanto final de março e início de abril. Não tem o peito
com riscas, portanto, enfim, alguém que não tivesse atento a isto até poderia pensar que era uma petinha dos campos, mas cá estão as patas escuras. A petinha dos campos, como eu chamei há pouco a atenção, tem as patas rosadas. A petinha ribeirinha tem sempre as patas escuras. Podemos ver na foto de cima e na foto de baixo. E é isto também. Mas, claro, também o padrão da cabeça cinzenta e a lista supraciliar longa também nos dão pistas. Mas fica só esta nota que esta é uma plumagem que nós podemos encontrar no final mesmo da época da ocorrência, portanto já no início da primavera, quando há algum indivíduo que partiu mais tarde. Estas petinhas ocorrem quase sempre ligadas ao meio aquático e até são muitas vezes esquivas e difíceis de observar. Elas gostam de terrenos inundados, como por exemplo restolhos de arroz, margens lamacentas de charcas, outro tipo de terrenos com águas muito pouco profundas onde elas se alimentam. Portanto, é uma espécie mais ligada ao meio aquático que as anteriores. Portanto, recapitulando, temos aqui então as riscas no peito, as riscas escuras, a plumagem de uma forma geral castanha, as patas escuras, um aspecto muito importante para identificarmos esta petinha, e cá está a lista supraciliar clara, que também é visível na ave de baixo, que tem a plumagem nupcial, embora, peço desculpa, eu saliento, esta plumagem é uma plumagem que não é vista com muita frequência e só mesmo naquele período final de março e início de abril. Esta espécie é essencialmente invernante. Há ou havia uma diminuta população nidificante em Portugal, no extremo norte do país. O local mais conhecido para a nidificação desta espécie era no topo da Serra de Montezinho. Costumava lá haver um casal nidificante. Há também, ao longo dos anos, nos vários trabalhos de atlas que se fizeram, suspeitas de nidificação na Serra do Gerês, mas creio que nunca chegou a ser confirmado. Portanto, se ainda houver uma população nidificante, ela é mesmo muito pequena, andará entre 1 e 5 casais. É uma população residual, por isso eu nem sequer meti aqui. A espécie é essencialmente invernante. Vamos ver o mapa. O mapa desta espécie, podem ver aqui, é completamente diferente das espécies anteriores. As zonas de nidificação são nas terras altas. Isto é uma espécie da montanha. E, portanto, na Península Ibérica, elas nidificam essencialmente aqui na Cordilheira Cantábrica, desde a Galiza até ao País Basco e depois nos Pirineus, também aqui no Sistema Central, e em Portugal isto toca aqui no extremo norte, que eu estava a falar, na Serra de Montezinho. Depois tem outras populações também em zonas de montanha, aqui nos Alpes, no Maciço Central francês, nos Apeninos, e também aqui em algumas zonas dos Balcãs, aqui na Áustria, nos Cárpatos, tudo em ambientes de montanha. Isto é uma espécie que nidifica na montanha. E depois, no inverno, elas nem fazem exatamente uma migração para sul, porque reparem que elas vão invernar mais a norte. Há aqui zonas que estão a norte, elas depois na Escandinávia não nidificam. Elas vão invernar até nos Países Baixos, no sul de Inglaterra, França. Portanto, elas migram de cima para baixo, ou seja, das terras altas para as terras baixas. E elas dispersam-se pelas zonas baixas. Porquê? Porque na montanha as condições no inverno são muito agrestes, está tudo coberto de neve, não há insetos. Portanto, esta espécie, em vez de migrar de norte para sul, migra das terras altas para as terras baixas e então no inverno distribuem-se por tudo o que é terras baixas, desde aqui dos Países Baixos até à orla do Mediterrâneo, Grécia, Turquia, etc. E um pouco aqui pelo Norte de África. Em Portugal, estes mapas da BirdLife às vezes não vão muito ao pormenor, eles sugerem aqui algumas descontinuidades no Alentejo, eu acho que elas ocorrem também nestas zonas do Alentejo, embora de uma forma algo descontínua, porque isto está sempre sujeito à disponibilidade de habitat, mas eu diria que, grosso modo, a espécie ocorre em praticamente todo o país, desde que haja habitat, que pode ser então, como eu disse, charcas, arrozais. Eu acho que elas são mais abundantes nas terras baixas do litoral, aqui no Vale do Voga, do Tejo, do Sado, por exemplo, onde há grandes extensões de arrozais e terrenos inundados, mas também podem ocorrer no interior. Ocasionalmente até já as vi na Serra da Estrela em novembro, elas aparecem lá, como é um bicho que gosta de montanha, imaginem, vêm do norte de Espanha, depois vão para a Serra da Estrela, até já as vi lá passear ao pé da torre, até virem os primeiros nevões, depois quando vêm os nevões isso empurra os bichos para baixo, porque elas depois já não sobrevivem nesses ambientes. Portanto, é um bicho que vai descendo consoante as condições. E então estes bichos que nós recebemos e que observamos nas terras baixas podem vir até de outros sítios da Península Ibérica, não vêm necessariamente muito longe, elas foram forçadas a descer de altitude e depois, assim que chega a primavera, elas sobem novamente para os locais onde nidificam
e em zonas de montanha, a 1500, 2000 metros ou mais, são relativamente frequentes como nidificantes. Esta é então a situação da petinha ribeirinha. Eu fiz aqui um pequeno calendário para nos ajudar aqui também a recordar, porque se nós tivermos presente o calendário de ocorrência de cada espécie, isso vai nos ajudar a chegar às identificações. Então eu pintei a azul aquelas que ocorrem no inverno e a vermelha aquelas que ocorrem no verão. E então reparem, há duas espécies que são invernantes, que é a petinha dos prados e a petinha ribeirinha. Isto significa que desde novembro até março, ou até meados de março, nós só temos cá duas espécies de petinhas regulares. Não estou a falar aqui das raridades. Temos duas espécies, grosso modo, que é a petinha dos prados e a petinha ribeirinha. E, portanto, basicamente só temos que olhar para a cor das patas. Eventualmente para a lista supraciliar. E lembrando que a petinha ribeirinha anda ao pé d'água. Fora isto, é tudo praticamente bichos raros. Há a de Richard, que eu já vou falar a seguir. Depois há as outras que eu falei, da garganta ruiva e a marítima, mas são tudo bichos raros. Portanto, dentro das petinhas mais comuns, basicamente, de novembro até meados de março, só temos a petinha dos prados e a petinha ribeirinha. O que nos reduz, desde logo, o leque de espécies elegíveis para duas. Se nós aprendemos a distinguir a petinha dos prados e a petinha ribeirinha, conseguimos identificar 99% das petinhas. Depois, durante o verão temos duas espécies, que é a petinha das árvores e a petinha dos campos. Mais ou menos desde meados de abril até meados de setembro. Sendo que a petinha dos campos ocorre um pouco por todo o país, como eu já disse, ao passo que a petinha das árvores, como nidificante, está aqui, ocorre apenas no norte. Portanto, no norte temos duas espécies, que é a das árvores e a dos campos. No sul, que é basicamente a sul do Douro, tirando a Serra da Estrela, só temos petinha dos campos, entre meados de abril e meados de setembro. E tudo o resto é raro. E, portanto, se nós fizermos aqui esta baliza pelas épocas do ano, nós temos que no inverno só há duas espécies elegíveis e no verão também só há duas espécies elegíveis, sendo que uma delas está restrita ao norte do território, que é a petinha das árvores. O problema está aqui nas épocas de transição, março e abril, e depois novamente em setembro e outubro. Porquê? Porque em finais de março e início de abril ainda andam por cá petinhas dos prados. Eu já vi petinhas dos prados até 10 ou 12 de abril, aproximadamente. Petinhas ribeirinhas, acho que o mais tardio que vi foi 1 ou 2 de abril. Mas as petinhas das árvores e dos campos em meados de março já aí andam. Portanto, esta altura, entre meados de março e meados de abril, é a altura mais complicada, porque é a altura em que podem aparecer as 4 espécies. Mesma coisa no outono. As petinhas dos prados podem aparecer a partir de, que eu me recordo, eu já as vi a 20 e tal de setembro, mas as dos árvores e as dos campos até vão a passar até meados finais de outubro. Portanto, são estes dois períodos, que é o período de sobreposição entre as espécies invernantes que ainda cá estão e as espécies estivais que estão a chegar, depois a situação inversa no outono. São as alturas em que nós temos que considerar as 4 espécies. Dentro destes períodos só temos que nos considerar 2 espécies. Claro que pode aparecer algum indivíduo fora da época. É sempre possível. Mas são exceções, não são as regras. E, portanto, se nós soubermos estas regras, nós conseguimos identificar 99% das petinhas. Agora, vou falar rapidamente da petinha de Richard. A petinha de Richard, como eu disse no início, é uma espécie relativamente rara, que nos visita no inverno. Já foi raridade. Aliás, no passado até se chamava antes Nova Zelândia, mas depois a espécie foi dividida em 2 e Nova Zelândia agora é a que ocorre na Austrália, na Nova Zelândia, e a nossa chama-se Santos Richardi. E é uma espécie grande, é uma petinha de grandes dimensões, vagamente parecida com a petinha dos campos, porque é também assim uma ave relativamente grande, robusta, tem até um bico relativamente grosso para a petinha, cauda muito longa, como podem ver, patas rosadas, mais uma vez, tem também uma garra posterior longa, tem o peito levemente riscado, como acontece com os juvenis de petinha dos campos, mas há uma pequena grande diferença, que é a lista loral. Eu há bocado chamei a atenção na petinha dos campos para a lista loral escura. Reparem que aqui a lista loral escura não existe. O louro é claro. Aqui também se vê na foto de baixo. Esta é a característica mais útil, só que nem sempre é fácil de ver, então no terreno é muito difícil. Mas em fotografias, desde que não estejam demasiado longe, normalmente vê-se bem. Portanto, a diferença da lista loral é extremamente útil para distinguir a petinha de Richard. E depois há a questão do calendário, que eu já vou falar a seguir. Portanto, grande petinha, até a maior que a petinha dos campos, é a maior petinha que ocorre em Portugal, cauda longa, portanto dá-lhe aquele ar de alvéola, embora seja até um bocadinho mais robusta, levemente riscada no peito, mas reparem que são uns riscos pequeninos e que não se estendem até aos flancos,
como acontecia na petinha ribeirinha ou na petinha dos prados, e cá está o aspecto que eu falei, os louros claros. Esta espécie é essencialmente invernante no nosso país. Elas não são muito abundantes, mas aparecem no inverno e quase exclusivamente junto à faixa costeira. Em Espanha acontece a mesma coisa. Há registros ocasionais no interior, mas elas são muito ligadas à faixa costeira, embora não apareçam necessariamente em zonas úmidas. Portanto, aqui a seta para chamar a atenção, peito levemente riscado e cá está, aqui também nesta seta, a ausência de uma lista loural escura. E também na foto de cima também se vê. Vou mostrar o mapa. Vocês agora vão achar este mapa estranhíssimo. Porque, quer dizer, o que é que este bicho tem a ver connosco? E realmente é uma situação estranha, porque esta petinha de Richard é uma ave da Ásia Central e Oriental. Fica na Rússia, na Mongólia, na China e em alguns países aqui à volta, e depois vai invernar no subcontinente indiano e na Indochina. Portanto, aqui Índia, Tailândia e alguns países aqui à volta. E nós estamos aqui. O que é que acontece? Desde há algumas décadas que se reparou que estas petinhas apareciam regularmente na Europa Ocidental. E tão regularmente que deixaram já de ser consideradas raridades na maioria dos países. Portanto, há aqui uma população, uma subpopulação, que eu não sei agora se vem da Mongólia, se vem do Cazaquistão ou de onde é que vem, que em vez de migrar para o sul, começou a migrar para o oeste e que vem invernar aqui no sudoeste europeu. E até já houve um caso, eu vi recentemente um artigo de um bicho que foi capturado, salvo erro, no sul de França, e que depois lhe puseram um dispositivo GPS para seguir o bicho e então descobriram para onde é que ela ia. Não me lembro agora se era, penso que era para aqui para a zona do Cazaquistão, não fixei o sítio, e depois voltava para invernar outra vez no mesmo sítio. Portanto, descobriu-se que havia aqui, isto não são apenas bichos perdidos, de serem apenas divagantes, descobriu-se que há aqui uma população qualquer de Richard, que em vez de migrar para o sul, migra para o oeste e vem invernar aqui ao Mediterrâneo Ocidental, que é uma descoberta muito interessante, que realmente parece que não tem nada a ver, mas depois elas vão para leste e vão se juntar ao resto da população. Daí que a petinha de Richard, embora esteja aparentemente deslocada face à sua área de distribuição, descobriu-se que afinal há aqui uma rota de migração para o oeste e, portanto, o nosso país faz parte da área de invernada. Isto aqui no mapa da BirdLife não está pintado, talvez venha a estar no futuro, não sei com que frequência que estes mapas são atualizados, mas eu pus aqui o mapa mundial para nós entendermos que estes bichos realmente estão aparentemente deslocados, mas já não são considerados divagantes. Esta é então a situação. Eu pus aqui ainda mais um par de fotos para comparar então este aspecto da lista loural entre a petinha dos campos. Tem aqui uma foto assim só da cabeça e do peito para verem. Ambas têm o peito levemente riscado, como podem ver, mas reparem, a petinha dos campos tem a lista loural escura, aqui entre o olho e o bico, e a petinha de Richard tem a lista loural clara. Este é o tal pormenor que pode ser difícil de ver no campo, se vemos a ave voar, mas que em fotografias vê-se bem. E depois há a questão do calendário, porque a petinha dos campos é uma ave estival, que aparece sobretudo entre março e outubro, e a petinha de Richard, embora seja rara, visita-nos no inverno, tipicamente entre outubro e março. Lá está, pode haver uma época de sobreposição, mas elas estão também desencontradas, porque uma é de verão, outra é de inverno. Portanto, aqui a seta a assinalar então a mancha escura à frente do olho, e essa mancha não está presente na petinha de Richard. Este é o aspecto essencial a reter para identificarmos estas duas espécies, que de resto são muito parecidas, sendo que a petinha de Richard é um bocadito maior. Para terminar, uma referência ao corre-caminhos, que é Antes Berthellotti. Esta petinha não ocorre no continente, é uma espécie endémica da Macaronésia. A Macaronésia é uma região que apanha os arquipélagos atlânticos da Madeira, dos Açores, das Canárias e de Cabo Verde, sendo que esta petinha só ocorre na Madeira e nas Canárias, e também nas Ilhas Selvagens. Corre-caminhos é o nome que lhe é dado na Ilha da Madeira. É uma petinha que à primeira vista até poderia fazer lembrar a petinha ribeirinha, por causa da lista supraciliar branca muito evidente. Ela é assim meio acinzentada por cima, não é tão castanha, tem o peito riscado e tem as patas claras, embora não tão rosadas como a petinha dos prados, mas não tão escuras como a petinha ribeirinha. É assim de um castanho claro. Só que a identificação aqui não apresenta muitas dificuldades, porque é praticamente a única petinha que aparece na Madeira, embora as dos prados ou das árvores possam aparecer por lá em migração, mas esta petinha é a petinha que se pode ver na Madeira, e para quem conhece a Madeira,
Elas frequentam zonas descobertas, são especialmente comuns na Ponta de São Lourenço, que é na extremidade oriental da ilha, ao pé do Caniçal. Aparecem lá muito, assim, em zonas rochosas, mas também aparecem na zona central da ilha, por exemplo, no Polo da Serra, aparecem no Porto Santo, e também há nas desertas e nas selvagens. Tem a curiosidade de ser o único passariforme que nidifica nas Ilhas Selvagens. Aliás, a única ave terrestre das Ilhas Selvagens. Portanto, e depois há também nas Ilhas Canárias. Portanto, esta é então, para quem for à Madeira, é uma das aves que se pode encontrar pela região, e o sítio mais fácil na ilha é então na Ponta de São Lourenço. A espécie é residente na Madeira. Está aqui o mapa de distribuição. Neste caso podemos ver aqui o arquipélago da Madeira, com Madeira, Porto Santo e desertas. Ocorrem nas selvagens, ficam mais ou menos aqui. Neste nível de zoom não aparece, e depois ocorre em todas as ilhas das Canárias. Esta espécie é bastante comum e é muito fácil de ver na região, mas nunca foi registrada no continente, e sendo uma espécie residente, que está aqui pintada a verde, também não é de esperar que venha a aparecer. Para terminar, faço aqui um quadro resumo das características destas 6 espécies de petinhas que vimos. A primeira característica é as riscas no peito, que estão presentes na petinha das árvores e dos prados. A petinha dos campos não tem, o adulto, o juvenil tem umas riscas muito ligeiras. A petinha ribeirinha tem riscas no inverno, na plumagem nupcial não tem, mas elas raramente aparecem cá na plumagem nupcial, como eu referi. Elas aparecem principalmente no inverno, e no inverno são riscadas. A petinha de Richard tem riscas, mas são muito pequenas, e o corre-caminhos também tem. Quanto à cor das patas, elas são mais ou menos rosadas, claras na maioria das espécies, talvez um pouco mais escuras no corre-caminhos, e são escuras, normalmente castanho escuras ou cinzentas, na petinha ribeirinha, mas sempre é a principal característica para identificar esta espécie. Quanto ao estatuto migratório, temos 3 espécies invernantes no continente, que são a petinha dos prados, a petinha ribeirinha e a petinha de Richard. Temos 2 espécies estivais e migradoras de passagem, que são a petinha das árvores e a dos campos, sendo que a petinha das árvores só nidifica nas terras altas do norte, sobretudo serras a norte do Douro e às vezes na Serra da Estrela. A petinha dos campos tem uma distribuição mais alargada, ambas ocorrem como migradoras de passagem. Mas, portanto, saliente este aspecto, há aqui um desencontro a nível de calendário, porque no meio do inverno normalmente só encontramos estas 3 espécies, dos prados, ribeirinha de Richard, e no meio do final da primavera e início do verão só encontramos a das árvores e a dos campos. O problema, como eu referi, está na altura da transição, quando pode haver sobreposição da ocorrência das várias espécies, e é nessa altura que nós temos que considerar todas as possibilidades. Finalmente, o corre-caminhos é exclusivo da Madeira, onde é residente. E termino com este mosaico de 6 espécies, das 6 espécies que aqui falamos. Temos aqui então a petinha dos prados, em que podemos ver as riscas no peito sobre um fundo branco. A petinha das árvores, que é castanha amarelada, com o bico ligeiramente mais robusto que a petinha dos prados. Depois ao centro então a petinha dos campos, com o seu aspecto rabo e longo, com o seu ar de alvéola, peito sem riscas e o louro escuro. Embaixo a petinha de Richard, parecida também, mas com um aspecto mais possante, mais robusto, cauda longa e o louro claro. Esta espécie tem todas as patas rosadas. Depois aqui à direita em cima a petinha ribeirinha, com uma plumagem mais acastanhada, muito riscada até aos flancos, e a lista supraciliar clara, isto na plumagem de inverno, e embaixo o corre-caminhos, que é a tal espécie endémica da Madeira e das Canárias. Com isto termino esta apresentação sobre a identificação de petinhas e fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar.